Olá, fam, sintam-se todos cumprimentados, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do nosso Mindcast. Esse que é o nosso podcast moçambicano. Bom, estamos aqui hoje com um dos convidados especiais, aquele que é jovem e que traz-nos uma proposta diferente hoje. Ele é um homem do marketing digital e trata-se do Onofre. Onofre, seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiramente quero agradecer a vocês pelo convite. Acredito que esse será um dos melhores podcasts, sendo o primeiro, né? Vai ser o melhor desse canal. Então, vamos a isso. Que bom. Então, Onofre, também é a tua primeira vez, né? Num podcast, nossa primeira vez a fazer um podcast. Yeah. Então, eu acho que vai dar muito certo e muito obrigada mesmo por aceitar o nosso convite. Sem problemas. Então, tive a informação de que tu viveste um tempo em Tete, né? Tu nasceste lá e vieste viver cá ou viveste lá um tempo e depois vieste ficar? Na verdade, a minha história é um pouco complexa, tá a perceber? Eu vivi em vários sítios, né? Sou de Tete, saí de Tete com mais ou menos 9 anos e de 9 anos fui viver em Cabo Delgado. Cabo Delgado basicamente é em Mocimboa da praia. E fiquei em Mocimboa da praia dos 10 anos até mais ou menos os 15 anos. Depois disso saí de Mocimboa da praia para Pemba. Pemba fiquei mais ou menos uns 2, 3 anos, mas antes disso saí, vivi um ano em Chimoio. Depois voltei para Pemba, fiquei uns 2 anos e depois vim para cá, para Maputo. Ok. É a grande viagem. Bom, Onofre, o que é que incentivou a formação, a criação do teu novo eu? O porquê de ser um gajo do marketing digital? Na verdade, isso vem de uma história muito bem engraçada, né? Eu, quando era mais ou menos mais novo, eu comecei a estudar sobre sedução, né? Eu, na época, queria pegar muitas mulheres e tal. E basicamente, tipo, o que aconteceu? Tipo, todos os meus mentores me diziam a mesma coisa. De que não podes correr atrás das mulheres, tens que investir em ti, percebes? Então, isso automaticamente me levou a investir muito mais em mim que em outra coisa. E foi aí que eu conheci o empreendedorismo, muito mais o marketing digital, né? Mas não foi exatamente só nesse período, né? Existe uma história por trás que me levou a esse mercado. Ok. Então, tu começaste no marketing digital com o objetivo de ter dinheiro para pegar mulheres. Não literalmente isso, mas quando eu comecei a estudar muito mais sobre, né, o autoaperfeiçoamento, foi por conta desse motivo, de que temos que investir em nós, né? Nesse caso, preparar o jardim, que as borboletas virão, percebes? Ok. Isso quando eu era mais novo, né? O foco principal era esse, era me desenvolver ao ponto de ser atraente para as mulheres, né? Isso com os meus 14, 15 anos. Ok. Então conseguiste ser mais atraente. Claro. Mas isso aí tipo, foi consequência, tá a perceber, né? Não foi o foco principal. Ok. Então, qual foi o teu principal objetivo ao começar no marketing digital? Eu queria dinheiro. Queria dinheiro. Tipo, só ter dinheiro Não só ter dinheiro, na verdade, eu queria tipo, ajudar a minha família, muito mais a minha mãe. E foi o meu principal motivo que me fez exatamente entrar nesse mercado com tudo e fazer acontecer, tá a ver, né? Mas se quiser eu posso contar a história desde o começo, como tudo aconteceu, como tudo começou, né? Senão vão ficar a pensar que eu comecei nesse mercado por causa de mulheres, mas não foi exatamente isso, né? Eu só comecei a estudar mais sobre o ser humano, mais sobre finanças, psicologia, whatever, por conta dos mentores me incentivarem a estudar sobre essas áreas, né? Mas o principal motivo foi, tipo, fazer dinheiro para ajudar a minha mãe. Percebes? Então eu posso contar um pouco da história de como é que isso aconteceu, né? Eu estava, quando eu mudei de Pemba para Maputo, eu passei de uma escola onde eu conheci um amigo, né? Ele me disse, tipo, sabes, dá para fazer dinheiro com a internet, exatamente com o YouTube. Como eu sempre fui alguém que sempre pesquisou sobre as coisas, nesse dia eu me lembro muito bem, como se fosse ontem até. Eu fui a casa, cheguei lá, peguei meu telemóvel, era um Smart Kika 2, trincado, me lembro como se fosse ontem. E eu comecei a pesquisar a fundo, estás a perceber? Eu percebi que sim, dá para fazer dinheiro com o YouTube, mas não como um amigo me contou. Ele disse que dava para fazer dinheiro com o YouTube com likes. Tá a perceber? Tipo, a cada like a pessoa colocasse, tipo, meio que entraria um dinheiro na minha conta. Quando todo mundo acha, todo mundo acha. Quando eu pesquisei a fundo, eu percebi que não é exatamente isso. Mas sim, o YouTube paga por visualizações, por conta dos anúncios que aparecem nos canais, né? Das pessoas que fazem conteúdo. Então, eu percebi que, ok, dá sim para lucrar com o YouTube, mas não só. Eu vi que há várias formas de fazer dinheiro na internet. Foi que eu conheci o marketing digital, né? Não comecei exatamente com isso, né?
mas conheci através dessa pesquisa, percebes? Então, o que aconteceu na época? Eu comecei a usar alguns aplicativos, né, que prometiam pagar por tarefa. Yeah. Há aplicativos que prometiam, tipo, se tu baixares um jogo, se tu veres um vídeo, eles te pagavam uns cents de dólar. Digamos, tipo, a cada 1000 vídeos que tu visses, né, iam te pagar pelo menos 0,1 cents de dólar. Percebes? Não, calma, Não funciona isso aí. assistir 1000 vídeos. Eu achei que fosse burla. De verdade, eu achei que fosse burla. É assim, tipo, há aplicativos que sim funcionam, né? Yeah. Agora não sei, né? Já não mexo com essas coisas. Mas na época, tinha aplicativos que sim pagavam, né? O meu primeiro pagamento foi assim, via PayPal. Mas tinha vários aplicativos que não funcionavam, percebes? Yeah. E era muito complexo para mim conseguir fazer isso. Por quê? Porque eu estava com o Smart Kika 1, Smart Kika 2 nesse caso. E Smart Kika 2, tipo, não tem espaço. É lento, estás a ver? Yeah. Eu saía basicamente da minha casa até um outro local muito distante com um amigo meu para pegar Wi-Fi. Percebes? Ficava de 16 horas até 18 horas tentar baixar aplicativos para depois não ser pago. Isso era bem frustrante. Yeah. Mas, tipo, nessa época eu já conhecia sobre o marketing digital, né? Só que não tinha condições para iniciar, porque na época era muito complicado. Isso estou a falar de 2018, 2017 para 2018. E para tu começares, tinhas que no mínimo ter um bom computador. Então eu tentava fazer dinheiro com os aplicativos, com o foco principal, comprar um computador. Percebes? Então esse era o meu foco principal, comprar um computador. E por acaso, né, não consegui. Não consegui, mas pela ironia do destino, né, o meu pai, eu tentei, pressionei, ele conseguiu me oferecer um computador e foi que as coisas começaram a mudar. Yeah. Percebes? Então foi nessa época que eu conheci a Hotmart. Comecei a trabalhar na Hotmart como afiliado, né? Para quem conhece um pouco sobre a Hotmart. Na minha época, né? Para quem é novo nesse mercado, na minha época era possível tu seres afiliado, né? Da Hotmart. Então eu me afiliei a um produto e fazia divulgações em grupos do Brasil, percebes? Eu fiz a minha primeira venda em dólar assim. Foi mais ou menos em 2018, se não me engano foi em outubro, no meu mês de aniversário. Fiz a minha primeira venda de 24 dólares como afiliado. E foi que a chave mudou. Só que o que aconteceu depois? Tipo, depois da primeira venda fiz mais algumas e tal. Só que em 2019 para 2020, meio que a Hotmart, né, passou a barrar afiliados do exterior, de fora. Então meio que eu me senti tipo num beco sem saída. Tive que aprender a criar produtos. E na época era muito complicado. Agora é fácil. Você com o ChatGPT faz um produto em menos de 10 minutos. Mas na época era muito complicado. Eu fiquei mais ou menos de 2019 até 2020, tipo nesse processo de criação de um e-book meu, percebes? Um e-book, a VSL e tal. Fiquei mais ou menos quase um ano inteiro a fazer algo para no final das contas não funcionar. Frustrante. Então todo o esforço foi em vão. Não literalmente. Ah, ok. Tudo bem. Então, tu começaste, né? Começaste em 2019, né? 2017. 2017. Foi quando eu conheci o mercado de marketing digital. Não precisaste de muita coisa para começar. Telemóvel, apenas telemóvel. Só telemóvel. Mas depois, né, tive que ter um computador, né? Yeah. Mas para ter os meus resultados com telemóvel, consegui. Ok. Então, depois de tu teres o teu computador, tu não precisavas investir nada para conseguir. Na época, tipo, utilizando a estratégia que eu utilizava, não precisava investir nada. Eu fazia tráfego orgânico, né? Para quem não sabe, tipo, tu dependeres da plataforma, nesse caso da rede social, divulgar os seus conteúdos, estás a ver? Então eu ia para grupos do Facebook, fazia uma espécie de spam nos grupos. Yeah. E isso na época funcionava, tá a perceber? Ok. Por exemplo, eu vendia como afiliado um produto de emagrecimento. Então eu ia para grupos no Facebook de pessoas que querem perder gordura. Colocava uma foto de antes e depois nos grupos e punha o meu link de afiliado em vários grupos. Cá entre nós, essas fotos de antes e depois eram verdadeiras. Mas não saber. Ou só Ok. procuravas qualquer foto na internet. Qualquer foto de antes e depois na internet. Estás a ver? Porque o curso que eu havia feito nesse caso ensinava a fazer esse tipo de coisa. Ir para o Yeah. Google, pesquisar antes e depois de algumas pessoas que perderam gordura e postar com esse link. E na época funcionava. Tipo, não é algo que não funcionava, funcionava assim. Só que agora isso não é possível, né? Ok. Então naquela época ficaste com tipo um pouco emocionado quando ganhaste o primeiro dinheiro. Tipo, como é que foi? Sabes, tipo, eu fiquei emocionado sim, mas não sabia como sacar, porque na época eu não tinha conta bancária. Era menor e não tinha conta bancária. E nem minha mãe e nem meu pai sabiam que eu fazia esse tipo de coisa. Estás a ver? Então meio que o dinheiro ficou parado aí Estagnado. por um tempo, até 2020, 20 que eu pude sacar o dinheiro. Mentira. Ficaste Sério? anos para poder sacar esse dinheiro. Sim, mas
em contrapartida, já estava fazendo uma outra coisa que também pagava um valor. Eu fazia acho que uns 3 mil meticais por mês. 3 mil a 5 mil meticais por mês. Naquela época eu tinha uns 18 anos. Estás a ver? E naquela época para nós era muito, a perceber? Yeah. Agora para vocês talvez pode ser maninho. Depende da pessoa, acho que isso Depende da pessoa. acho que isso depende da pessoa. Olhando para esse lado, né, parece que não enfrentaste nenhum desafio para além de não ter laptop. Mas podes contar para nós quais foram os desafios que tu já ultrapassaste nessa caminhada? Damn, tipo, eu estou contando a história para ser tão fácil, né? E aparece. Parece, realmente parece que simplesmente tu precisas ter um telefone ou um computador para começar e começas a fazer dinheiro. Não, tipo, naquela época, para mim, como aqui em Moçambique quase ninguém fazia esse tipo de coisa, era tipo muito complicado. Ok. Eu não tinha informações, percebes? Os únicos mentores que eu tinha eram mentores brasileiros e mentores do States, tá a perceber? Em Moçambique não tinha ninguém a fazer isso. Então eu tinha que descobrir as coisas sozinho, na mara. Passei por muita dificuldade, na verdade, né? O facto de não ter um computador, tipo, me deixava muito frustrado. Por quê? Porque eu via oportunidades de poder mudar a minha vida, né? Mas estava incapacitado, Como se percebes? estivesse tão perto, mas ao mesmo tempo tão Então, longe. exatamente isso, a perceber? Então eu fiquei mais ou menos. Bro, eu saía da minha casa para um sítio e ser picado com mosquito, bro. Estás a ver? Eu Procura ficava do Wi-Fi. à procura do Wi-Fi. Isso não porque eu tinha possibilidade, mas porque não tinha possibilidade, estás a ver? Né? Yeah. Eu cresci sem mesada e naquela época, com 17 anos, eu queria mais ou menos ter 50 meticais no bolso por semana, estás a ver? Então, era complicado para mim. Eu não estou a contar a história triste, né? Yeah. Mas passei por muitas situações que eu acho que qualquer um na minha idade ia ficar em depressão, estás a ver? Não era só isso, também eram questões familiares e tal, era uma mistura de problemas, mas o meu foco sempre esteve naquilo que eu quero alcançar, estás a ver? Então, usando isso, nesse caso, eu consegui ultrapassar todos os estresses que eu tive. Por quê? Porque na época, como eu disse, eu estudava sobre sedução e comecei a estudar sobre outras áreas da vida, sobre psicologia, o meu emocional, GAD, whatever. Então isso me deixava mais distante daquilo que era ruim, estás a ver? Então passei sim por maus bocados, muito mais depois de me mudar, né, da casa do meu pai para viver com minha mãe. Aí é onde as coisas mesmo meio que ficaram mais Apertadas. apertadas. Muito apertadas, papá. Tudo bem. Então, agora que já tens experiência no marketing digital, quais são os obstáculos que tu tens, tipo, que tu Diariamente, tens assim? diariamente, sim? Lidar com a demanda. É muito complicado. Yeah. Muito mais quando eu comecei a me expor na internet. Estás a ver? Ah, ok. Yeah, ok. tipo, foi muito mais complicado aí, tipo, por quê? Porque agora as pessoas se aproximam, percebes? Por causa daquilo que você tem, daquilo que você é. Então é meio complicado poder, tipo, escolher quem é verdadeiro, quem é falso na Quem é tua life, falso, estás a ver, yeah. né? Então, digamos que as dificuldades que eu enfrento agora, tirando essa, né? Isso, tipo, não é algo muito profundo, é mesmo demanda, estás a ver? Tipo, é um pouco estressante lidar com várias pessoas ao mesmo tempo, percebes? Ok. Então, acho que esse é o único estresse. Yeah. Tudo bem, tudo bem. Então, no marketing digital, nós vemos agora, né, que tem várias pessoas a fazer dinheiro com marketing digital, mas ao mesmo tempo tem pessoas que querem começar, mas ficam tipo, "Ixi, é Como é uma que vou- burla." sim, como é que vou fazer? Ok, Isso e não é não verdade. sabem como começar. Tipo, podem até não achar que é burla, mas não sabem como começar. Então, é meio complicado. É assim, tipo, tem uma frase que eu acho que é uma frase muito, muito inteligente, né? A pessoa que disse. Diz o seguinte, tipo, existe uma diferença de quem tem mentalidade de rico e quem tem mentalidade de pobre. Alguém com uma mentalidade de rico vê toda a oportunidade de ganhar dinheiro como uma forma de aumentar o seu capital. Enquanto quem tem mentalidade de pobre vê a forma vê toda a oportunidade de fazer dinheiro como burla. Percebes? Ok. Há pessoas que nem procuram ter noção do que é o facto de ser alguém a aparecer a falar que eu faço tanto na internet. Logo já pensa que isso é burla, percebes? Então eu, como estou nessa área, como eu decidi começar a vender cursos e tal, se me aparece um e outro, percebes? Tipo, não tenta perceber a fundo como é que isso funciona, mas já vem e fica tipo, não, isso aí é burla, isso é falso, isso aí só vende curso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas quem está no mercado percebe que, bro, isso é algo tão lógico, tão fácil de se perceber, que até uma criança com uma consciência sã percebe que é real, estás a perceber? E claro que dentro desse mercado, dentro desse meio todo, existem pessoas que também vêm com promessas, mas que realmente são burlas, estás a ver?
Ok. Por exemplo, tipo, algumas pirâmides financeiras. Não vou citar nome aqui, mas já aconteceu aqui em Moçambique várias vezes de aplicativos que prometiam a pessoa colocar dinheiro e dar uma porcentagem por mês. Yeah. Estás a ver? E várias pessoas tipo, foram lesadas dentro desse ecossistema, né? De pirâmide financeira. Estás a ver? Sabemos bem quem é esse tipo de Não precisamos estar aqui Não vamos citar nomes. Foram lesadas dentro desse ecossistema. Por exemplo, até hoje há pessoas que chegam para mim e falam, sabes, fui burlado tanto, não sei o quê. Eu como é que te burlaram? Ele fala, tipo, alguém veio para o meu WhatsApp, disse que era para eu depositar 1000 meticais e daqui a 1 hora me dar 2000 meticais. Eu fico tipo, mas ok, tipo, assassinando. se isso fosse real, bro, o Elon Musk, era só pegar os bilhões que ele tem, pôr aí e duplicar. E duplicar. Exatamente. Percebes? Exatamente. Por que alguém vai se oferecer para duplicar o seu O valor? seu valor é isso. O que é que ele ganha com O isso? que a pessoa ganha? E as pessoas tipo, não vê isso, que agem por emoção e depositam. E depois, quando esse tipo de coisa acontece, vêm culpar tipo, nós, tipo, é igual. Você vai perceber? Yeah, olha, de forma Ok. superficial. Ok. Indo um bocadinho mais sobre ti. Ok? Tivemos a informação também de que não terminaste a faculdade. Queremos saber. Queremos saber se foi ou se tem algo a ver com o teu trabalho, o porquê de teres abandonado, sendo que tu podias conciliar as duas coisas, o marketing digital na tua vida e a faculdade. Eu poderia vos fazer algumas questões, né? Antes de eu responder isso. Posso fazer? Ok, estás à vontade. Sim, fica à vontade. Para vocês, tipo, qual é a função da faculdade? Bom, eu acredito que a escola ou a faculdade tem uma função de auxiliar as pessoas. É como se tivesse a ajudar a buscar conhecimento para tu teres pelo menos Noção. sim, Noção ou teres das coisas. possibilidade de raciocínio. Ok? Então, porque há muita gente que não vai à escola e Ok. que não consegue assimilar uma certa informação e ter a capacidade de síntese. Ok? Então, eu acredito que a escola e a faculdade é mais para isso, para auxiliar ou para preparar o indivíduo para o que vem pela frente, para o que ele deseja nesse caso. Uhum. Mas vamos falar só da faculdade em si. Yeah. Eu acho tipo, que é essencial, sim, da primeira classe até a 12ª classe. É algo essencial. Yeah. Eu acho que tem que ser obrigatório, tá a perceber? Yeah. Mas, depois disso, eu acho que a promessa que a faculdade nos traz, tipo, não é exatamente aquilo que nós vemos na realidade, tá a perceber? Então, boa parte das pessoas, quando vão para a faculdade, o foco principal o que é? É poder se formar para ter um bom emprego. Realmente. Estás a ver? Essa é a promessa principal da faculdade. Então, falei que sou licenciado. Quantos licenciados estão aí hoje em dia a desempenhar funções que eles basicamente não estudaram na faculdade? Há engenheiros a abrir bancas de empresa, bro. Yeah. Percebes? É triste, mas realmente acontece. É realidade. Isso não só em Moçambique. Mundo afora, bro. Hoje em dia você vê na internet alguém de 16 anos a comprar uma BMW de boa. Percebes? Tá, fala de quem? De boa, estás a ver? Né? E tu veja alguém que é licenciado, é engenheiro, a subir chapa. É triste isso, a perceber? Realmente. Então, eu tive meio que essa consciência da realidade de que, bro, nem tudo aquilo que nos dizem, nos falam para seguir, exatamente nós temos que seguir, percebes? Se não vais ferir ninguém, se não vais matar alguém, se for do teu coração, bro, siga, man. Está a perceber? Quantos cantores, pintores não estão a fazer isso, a perceber? Por quê? Porque na mente dele, para ele ser alguém na sociedade, tem que fazer faculdade. Yeah. Percebes? Eu tipo, tive eu assisti um vídeo, acho que quando tinha 18 anos ou 20 anos, não me lembro muito bem. No vídeo, era um vídeo de um bilionário, até hoje é bilionário, é multibilionário, é brasileiro, chama-se Flávio Augusto. Esse é um dos melhores vídeos que eu já vi na minha vida. E no vídeo, o título apareceu o seguinte: o que eu faria se tivesse 18 anos? Um bilionário, alguém com dinheiro, com sucesso, com uma boa família e bem estruturada, alguém que ama Deus. E a primeira coisa, se não me engano, a primeira coisa que ele diz é: eu não farei faculdade. Imagina eu sentado numa cadeira de plástico na minha casa, num computador, sem um tostão na conta, percebes? Com renda de casa atrasada, prestes a ir para a faculdade, ouvir esse conselho de um bilionário. Estás a ver? Então isso que me fez pensar disso, não, bro.
ok que o curso que eu estava fazendo na época, né, não me puxava tanto tempo assim, mas puxava tempo, tá a perceber? Ele dizia o seguinte, tipo, ok, se você acha que isso é mentira, aproxima, coloca 2 indivíduos. Um indivíduo que fará faculdade. Eu acho que boa parte das faculdades são pagas, né? Whatever, tem uma mensalidade de 6 paus no mínimo. Coloca um indivíduo que vai fazer faculdade e um indivíduo que vai seguir o caminho do empreendedorismo. Em 4 anos, percebes? Um vai estudar na faculdade, vai fazer trabalhos, não sei o que, defesas, e outro vai estudar empreendedorismo e aplicar. Em 4 anos, quem vocês acham que estará rico? Em 4 anos, um que decidiu empreender, decidiu pegar o dinheiro da faculdade, né, para quem tiver, para empreender. E o outro decidiu seguir o caminho tradicional na faculdade. Yeah. Em 4 anos, quem estará rico? Provavelmente, quem terá mais dinheiro é o empreendedor. Sim. Porque o que estará na faculdade ainda estará à espera do suposto emprego. Suposto emprego, que geralmente não aparece. Exatamente. Que geralmente não aparece para poder ter dinheiro. Então, nesses 4 anos, realmente, quem terá dinheiro é o empreendedor. Porque no final das contas, é isso que a gente quer. Dinheiro na mesa. Exatamente. Exatamente. Percebes? Então, eu conheço várias pessoas que não seguiram o ramo da faculdade bem sucedidas. Percebes? Quando eu falo bem, é de verdade bem. Alguém que tem tempo para viajar, alguém que tem tempo para ficar com a família, alguém que tem tempo de acordar às 10, às 15 horas de boa, estás a ver? Enquanto quem faz faculdade vai fazer e vai tipo, seguir o caminho tradicional, né, de ser empregado de alguém. Não tem tempo, bro. Fica numa roda tipo meio que viciante, a perceber? De acordar e trabalhar para pagar contas. Até dia 15 do mês, está com o bolso furado. Sem um tostão. Trabalhar para enriquecer o patrão que está a viajar pelo mundo fora. De boa. Percebes? Então, esse é o conselho que nós todos ouvimos desde pequeno. Tipo, estuda, vai para a faculdade, se forma, seja um bom aluno, para ter um bom emprego. Depois, aposentar aos 60 anos e viver 5 anos a cuidar da sua saúde e morrer. Fogo, bro. Foda-se. Se aproveitar a vida. É para eu viver, tipo, literalmente a minha life a trabalhar para alguém. Das 7, sei lá que horas são, que tipo que isso não acontece. Das 7 horas, 8 horas, 10, 16, voltar para casa, dormir dia seguinte, repetir isso. Esse que trabalha bem, porque Cansado. aqui entra às 7 e sai às 22. Estás a ver o que é isso? Cansado, sem tempo para a família, Frustrado. sem tempo para a madame, sem tempo para os filhos, sem tempo para viajar, nothing. Realmente é complicado. Percebes? É complicado. Mas quando tu decidiste deixar a faculdade, foi só tipo, já não quero continuar a fazer faculdade. Ficaste tipo, foi só assim, tipo, acordaste num dia qualquer e ficaste tipo, eu já não vou fazer faculdade. É assim, tipo, na verdade, né, como eu vos disse, eu vivia com meu pai, né? Meu pai e minha outra mãe, né? Yeah. A minha madrasta, whatever. E quando a minha mãe mudou-se para cá, eu decidi, tipo, mudar para lhe ajudar, né? A se estabilizar aqui em Maputo, né? Então, literalmente, tipo, lá as coisas começaram a apertar muito mais, né? Tipo, antes apertava, tipo, digamos que um custo, né? Eu tinha o base, tinha comida, alimentação, toda a cena, mas os privilégios, ter mesada, ter um iPhone não sei do que, um perfume nice. Bro, nothing. Isso eu não tinha nenhum custo, tá vendo? Quando eu fui ver com minha mãe, whatever, e... man, a mulher estava vivendo de renda. Então, eu acabava de sair do ensino secundário, percebes? E eu decidi naquela época colocar meu foco principal, né, no ano, né, que eu tinha que fazer faculdade, no marketing digital, em empreender. Só que, quando eu informei isso à minha mãe, ela disse, tipo, senhor, nada, é para a faculdade. Na UEM já havia, tipo, a esgotar, tipo, as inscrições. Não tinha quase nenhuma faculdade disponível, percebes? Minha mãe disse, senhor, faculdade. Eu lembrei de uma faculdade que meu pai havia combinado comigo, né, sobre cinema e audiovisual, e que é uma sucursal da UEM, estás a perceber? Yeah. Então eu fui para lá e me inscrevi. Como era algo muito básico, né? Tipo, eu sempre fui alguém que ok, não muito bom na escola, né? Mas tipo, conseguia tipo, me destacar um pouco em matemática e física. E para mim, tipo, cenas que tinha a ver com letra, era muito fácil, a perceber? Então fui lá, fiz os exames que eram de letras, bati de boa, percebes? Então tive que fazer 2 anos de faculdade, 2 ou 3 anos de faculdade. Mas depois vi que não, isso aqui Perda de tempo. perca de tempo. Então, quando finalmente decidiste que era perda de tempo,
qual foi a reação dos teus pais, daquelas tias que falam muito da família, aquelas que estão sempre tipo, não pode deixar fazer o que ele quer, não sei o que, que sempre agitam a mãe, sempre tem essas tias. Então, qual foi a reação dos teus pais? Porque todos os pais ficam tipo, meus filhos devem fazer faculdade, devem terminar os estudos para terem um emprego. Então, estão sempre ali tipo, deves fazer isso, seja ver. É uma coisa mais ou menos obrigatória. Então, como é que eles reagiram com isso? Tipo, na verdade, perdão. Na verdade, tipo, a minha mãe é minha best friend. I love you, mama. A minha mãe é minha best friend. Ela, tipo, no primeiro ano, ela proibiu, tipo, bro, man, tens que estudar. E eu, ok, né? Como vi que era uma faculdade que não puxava tanto o meu tempo, né? Era bem de leve mesmo, bem de leve. Deixei só porque, enfim, percebes? As minhas tias, meio que não sabiam, nem minhas tias, nem minha avó, nem meu pai, tipo, não sabiam que eu deixei a faculdade, tá a perceber? E minha mãe aceitou de boa, de uma forma inconsciente, percebes? Tipo, ela percebeu que eu já andava a ir para a faculdade. Faculdade? Eu, vou bazar. Faculdade? Está boa, tá vendo? Minha avó me ligava, tipo, que tá na faculdade? Eu, tá andar. A centagem, que ano agora? Eu, tô no segundo ano. Uau, possível. Eu, não bazava na faculdade. Mas a minha mãe começou a aceitar isso por conta dos resultados. Pessoal, depois é mais fácil tu convencer de alguém, muito mais nossos pais, quando tu mostra resultado. Só de boca para fora, depois é complicado, tá percebendo, né? Realmente. Então minha mãe começou a perceber que esse cara está a trazer comida para casa, está a fazer um rancho básico, não sei o que, ficou tipo, puto. Tudo bem, então. Tudo bem, tá a perceber? E meus familiares, tipo, acho que só descobriram esse ano, tipo, que eu deixei a faculdade, esse ano passado, tá a perceber? Porque eu, tipo, não dizia, tipo, eu sou um gajo um pouco fechado, né? Não falo as coisas, tipo, agora estou a falar porque enfim, né? Mas, tipo, sou mais na minha. E, não tinham essa informação. Mas quando tiveram, tipo, ficaram de boa. Tipo, minha família é uma família muito, percebes? Tipo, eles entendem, tá vendo? Não são muito, tipo, tem que ser assim. Não. Então, o objetivo do Onofre de ontem, de tempos atrás, Okay. e o objetivo do Onofre de hoje coincide, é o mesmo. O objetivo foi mudando ao longo do tempo. Tipo, o principal objetivo do teu projeto, digamos assim. Ok, da minha vida, tipo, nesse caso. Eu acho que literalmente, tipo, não mudou, tá vendo? Continua sendo o mesmo. Eu sou alguém que sou muito ambicioso, nem quero alcançar patamares elevados. Quero ter mais liberdade financeira, mais liberdade geográfica. Agora, digamos que quero ver a vida que eu escolho viver, tá vendo? Hoje, se eu quiser, posso acordar, tipo, às 15 horas, não fazer nada, percebes? Ainda vou estar a ganhar dinheiro de boa. Posso decidir viajar para um sítio de boa, na paz, tá a perceber, né? Posso decidir sair do meu carro, mas tipo na boleia, porque não tenho carta ainda. Mas vais comprar um carro lá. Sinceramente, para Antes de ter carta. Como é que isso é possível? Pessoal, não façam isso em casa. Tipo, evitem comprar. Não façam. Evitem comprar, tipo, caro antes de ter carta. Tipo, eu estou a passar por uma situação muito, muito bad. Tipo, era para ter minha cara até pelo menos no ano passado, por conta das greves, whatever, não tive como. E a pior sensação, você pudesse sair de casa, você se sentar, ver tua BMW, tipo, horas. Tem, bro. E pegar Yango. Tá vendo? É complicado, tipo, dói, mesmo hoje, para vir para cá, Deus fica tipo, horas, bro. Sinceramente. Assim, quando você com a namorada, não, vocês têm que sair de Yango. Desculpa, não percebi? Entendeste muito bem a minha pergunta? Não percebi, tipo... Tipo, ok. Dizes, tipo, quando... Queres sair com tua namorada, vocês devem ir de Yango porque não tens carta para sair em teu carro. Ou negligencias o fato de não teres carta e Sais sais com carro. Eu arrisco tudo por ela. Tô brincando. Ok, então dá para ver. Tá bem. Yango. Dá para ver que estás satisfeito. Quero saber se queres mais ou estás Eu quero mesmo mais. satisfeito com o que já tens. Mais. Ganância ou não? Isso não é ganância, isso é ambição. Né? Tipo, o quê? Eu sou muito grato pelas coisas que eu consegui alcançar até agora. Percebes? Mas não sou, tipo, Importante. inconformado. Até isso aparece no meu Instagram. Sempre grato, mas inconformado nunca. Estás a ver? Tipo, eu sou muito grato. Tipo, mesmo se hoje eu tivesse, sei lá, tipo, a subir chapa ainda, estás a ver? Que é uma coisa que eu odiava muito. Eu seria eternamente grato. Percebes? Porque há pessoas que não sobem chapa.
Há pessoas que não conseguem andar, percebes? Eu consigo andar, consigo falar, então sou sempre grato, mas inconformado. Se eu sei que posso mais, se eu posso ter BMW, posso ter também uma Lamborghini, estás a ver? Cá entre nós. Pergunta, seja à Cá vontade. entre nós, para além do BM, qual é a tua maior conquista? Para além do BM. Acho que a minha maior conquista, pero sempre foi poder as da minha mãe. Bem materiais, tipo, eu não sou literalmente apegado, tá perceber? Porque são coisas que nós deixamos nesse mundo. Mas, tipo, bro, family, mãe, ei, damn, bro. É a coisa, tipo, que eu mais, tipo, sinto, eu poder, tipo, ok, comprar algo para minha mãe. Tipo, por exemplo, agora, né? Tipo, saímos de uma casa, um coach bed, para um place melhor, tá vendo? Graças ao marco digital. Eu vivia numa casa de chapa, eu odeio, bro, chapa, mano, uma cena que irrita, mano. Quando chove, aquele Quando barulho. chove. Tá bagadas. Mas é engraçado que naquela época eu já podia mudar há muito tempo, só que eu tipo estava evitado, tá vendo? Porque eu sempre preferi viver, digamos que abaixo daquilo que eu ganho, tá vendo? Então eu estava, até nessa época eu fiz um vídeo, tá vendo? Depois posto no meu Instagram, onde eu estou na casa de chapa, a filmar, que nessa semana fiz 100 mil meticais, tá a perceber? Mas a mostrar, tipo, bro, minha cama está aí, no chão, percebes? O place é chapa, meu setup tá aqui nice, tá vendo? Mas, bro, com 100 mil meticais, tipo, fiz uma semana. E nesse tempo já podia mudar há muito tempo, mas eu preferi ficar mais nas calmas, a dar o básico, né? A boa alimentação e tal, para depois ir para um place melhor, tá a ver? E foi isso que eu fiz. Eu fiz isso ano passado, depois de comprar meu carro, também mudei de casa. Então, primeiro carro, depois casa. Não, tipo, as duas coisas ainda sempre saem. Mudei de casa também, tá a ver? Assim, tens carro, pitinhas. As mulheres já dizem que as mulheres agora gostam de gajos que têm carro. Então, o teu primeiro objetivo no início de ser um show nas damas está a dar certo. Foi concluído. Não. Agora o meu coração, man, tipo, tem dona, tá a ver? Tipo, não sou. Tipo, isso não foi agora, tá a ver? Tipo, caro, man. É uma cena que eu tive, tipo, depois de ter uma mentalidade mais madura, tá a ver? Isso de querer ter mais nem damas foi algo passado, digamos que em 2020 não, né? 2019 para 20, eu comecei a deixar essas cenas, porque naquela época, depois de estudar as coisas que eu estudei, né? Estava a ser fácil, tipo, ter damas, mas estava a ser complicado ficar só com uma única mulher. Percebe? Não são dificuldades que você encontra, bro. A cada problema que você resolve, aparece mais um problema, percebes? Não agora, man, damas, bro, não vem só pelo carro, é você ver, né? Porque mesmo antes de carro já vinham, então é pelo branding pessoal. Tudo pelo branding. Tudo bem, tudo bem. Vampirinas, é como aparecem. Mas ok. Mas que bom, gajos gostam. Vampiras? Vampirinas. Não, eu agora, tá vendo? Tipo, agora eu prefiro ficar tipo. Aí tipo, quando eu conheço uma pessoa nova, por exemplo, eu prefiro que a pessoa não conheça meu Instagram. Percebes? Não saiba quem tu és. Para mim tá de bom assim, tá a ver? Eu me sinto mais bem assim. É por isso que, por acaso, tipo, as pessoas mais, digamos que tem meu número pessoal, não sabem qual é o meu nome, qual é que é o meu nome verdadeiro, tá a ver? Se não verem, tipo, no meu Instagram, ou aparecer, ou no Facebook, whatever, não vão saber aquilo que eu faço. Para mim, eu sou meio que low profile, mas que está a se expor, por conta do meu propósito de vida. Compreensível. Ok. Então, tens 2 nomes. O teu outro nome. Não vou saber. Não, espera. Ok, mas é um nome que. É um nome de casa, é um nome que tu mesmo decidiste. Posso dizer o meu nome? Outro nome? Fica à vontade. Fica à Bem, vontade. bro, é que isso pode depois dar um BO. Mas se por acaso aparecer alguém com esse nome no futuro, tipo, não sou eu, é uma outra pessoa. Mas outro meu nome é Kira. Kira Smith. Por quê? Kira Smith. Sim, porque tipo, tu é que escolheste esse nome. Kira Smith, ué. Brincadeiras. Pra quem não sabe, tipo, eu assisto animes, né? Eu sou um maninho fã de animes. Tipo, eu cresci a ver animes, já aprendi muito com animes. Digamos que o Onofre, uma parte do Onofre, né? Que hoje, por causa de
de animes, tá a perceber, né? Há pessoas que veem animes como um simples boneco, tipo, sei lá, bonequinho, não Que é sei o que, divertimento. Naruto, enquanto que é exatamente isso, tá a ver, né? Ela tem coisas profundas, tem ensinamentos muito profundos que você não encontra aqui tipo no mundo afora, tá vendo? Então eu vejo muito animes. E um dos meus primeiros animes que eu vi foi o Death Note. Acho que quem curte anime sabe que anime é esse, foi o Death Note. E nesse anime tem, né, tipo, um personagem que é mais ou menos um anti-herói que chama-se Kira. Tá a ver? Ok. Kira, então eu peguei esse nome desse anime. Ok. Uma história bem bonita, né? Uau, Yeah. motivação para procurar nome. Ok, então deixa-me te chamam assim. E como eu vivi em vários sítios, há sítios que só me chamam de Kira. Eu vivi também na cidade, né? Vivi não vou dizer bem Alto Meia, aquilo é Alto Meia Chamanculo, tá vendo? Eu Chamanculo do Alto Meia Alto Meia. porque atrás é Chamanculo, então percebes? Tipo, lá os meus bros lá, até hoje, me chamam de Kira. Mas qual é o nome que tu preferes? Kira ou Onofre? São dois pessoas Seja diferentes. sincero. São dois pessoas diferentes. Tipo, eu acho que Onofre é para aquelas pessoas que são muito mais próximas de mim, tá a ver, né? Alguém que já chegou tipo na fase de me conhecer, porque eu sou muito seletivo com pessoas que aproximam, tá a ver, né? Que eu aproximo na minha vida. Isso não só agora, né, que já me exponho na internet, mas bem antes, tá a ver? Eu tenho, se não me engano, são 5 amigos, tá a ver, né? Mas tenho 4 desde 2017. Percebes? E são pessoas Yeah. muito próximas de mim. E só isso. O meu ciclo de amizade é muito fechado, tá a ver, né? E todos os meus amigos fazem marketing digital. Começamos juntos na época, tipo, eu tive a informação e puxei todos. Tipo, bro, é isso, vamos partir. E hoje, basicamente, quase todos, ninguém fez faculdade. Apenas um que está para graduar, daqui a nada, né, que fez direito. Ele estudou porque tinha que saber ter noções básicas para poder aquilo nos proteger no futuro, né? Como é que vês esse teu amigo, esse que está para graduar? Ele, tipo, desde cedo, né? Desde novo, desde quando nós tínhamos 17 anos, 16 anos, whatever, ele sempre foi a pessoa mais responsável. Ele sempre vinha para a escola, tipo, bem gomadinho, com encaixo, uma calça bem nice, cabelo no ponto. Enquanto que nós, tipo, somos 4, né? Que estudamos juntos, né? Fizemos juntos secundários. E ele é o mais responsa e os outros, né? Tipo, quando andam comigo também. Somos mais, tipo, descolares, a perceber? Aliás, todos somos descolados, né? Mas, tipo, ele é o mais, tipo, que se fosse para trazer alguém, digamos, para um meeting de família, ele será o gajo, tipo, que ia parecer um gajo mais a responsa. tá Mais vendo? engomadinho. Yeah. Então, ele é um gajo incrível, né? Chama-se Vani, por acaso, Vani da Eugênia. Quem quiser pode pesquisar, né? Tem um outro, chama-se Emílio, MKV. E o outro chama-se Denilson Melis. Esse também é um mais voado em relação a mim. Eu acreditei que fosse mais voado. Não, eu sou mais calmo, Verdade. mais relaxado. Então, qual é o conselho que tu dás aos jovens que querem começar no marketing digital, mas acham que marketing digital é uma burla? Qual é o conselho que tu dás para eles? Primeiramente, pensem que isso é uma burla, sem menos concorrência para nós. Pelo menos concorrência melhor. Brincadeiras, né? Tipo, bro, é aquilo que eu disse, tipo, antes, man. Tipo, alguém com uma mente de alguém que quer ser rico, vem cada oportunidade de ganhar dinheiro como mais uma forma de encher o seu bolso. E quem tem mente de pobre vem tudo que aparece como oportunidade de ganhar dinheiro como burla. Então mude isso, percebes? Investiga, vai mais a fundo e perceba se realmente isso funciona, dá resultados ou não, percebes? Então tente. Os ricos estão sempre a arriscar. E os pobres são mais acanhadinhos, cautelosos. Então os ricos como arriscam muito, enquanto arriscam, ganham dinheiro, percebes? Porque sempre há algo que os faz pôr dinheiro no bolso. Então, se tu queres começar, mano, tipo, eu acho que a forma mais simples de começar atualmente não é porque quero escovar, whatever, é tu teres um mentor. Essa é a melhor forma de fazer dinheiro na internet. Tu teres um mentor, porque sempre que tiveres um stress, vais ter alguém para te auxiliar. Ajudar. Tipo, bro, não consigo fazer essa, não, como é que se faz? Agora, se não tiveres como fazer isso, bro, vai para o YouTube, man, estude, mas vai estudar muita informação que não será um passo a passo, mas que sim pode trazer resultados, mas não a curto prazo, mas será mais longo prazo. Foi assim que eu comecei, por isso que eu demorei muito para ter resultados. Tipo, eu demorei um ano, tá a saber? Hoje em dia eu tenho alunos que é menos de 24 horas, bro, ter resultados. Hoje está fácil, tá a perceber? Ok. Então Muito és mentor, né?
Claro. Pode dizer para se inscrever no teu curso. Aproveitar. Inscreva-se no curso dele. Tipo, é assim, só para vou deixar mais claro, né? Tipo, ok, eu dei duas mentorias, se não me engano, em 2022, quando eu comecei a me expor na internet, e tive mais ou menos uns 60 alunos, né? Era só para ensinar quem, tipo, queria aprender, tipo, na época, whatever, né? E nesse tempo, tipo, eu ensinei e tenho alunos que agora estão a ver em Portugal, graças ao marketing digital, percebes? Porque agora eles conseguiram e tal, estão a ver lá. E depois fiquei mais ou menos uns 2 anos longe do Instagram, é o sítio onde eu mais aparecia. E antes de voltar a vender uma mentoria, eu decidi fazer uma coisa, eu decidi comprar carro, percebes? Mudar de casa e mais outras coisas. Isso por quê? Que é para as pessoas que aparecerem, não pensar que eu comprei carro por causa do curso. Percebe? Porque há pessoas que fazem isso, há pessoas que vêm, falam que fazem dinheiro com marketing digital, mas na verdade só vendem curso. Então antes disso, de começar a voltar a dar mentoria e tal, eu comprei carro, mostrei o carro tipo, no meu Instagram, podes ver no meu Instagram. Aparece muito. Aparece muito, de verdade. Comprei o carro, mudei de casa. Depois disso, depois de 1 mês e meio, whatever, comecei já a me expor para voltar a dar uma mentoria, né? Porque tinha muito público a querer aprender comigo, tá vendo, né? Como eu comecei bem antes de 2021, já me expunha na internet, tipo, whatever. Então, eu tenho sim uma mentoria, né? A minha mentoria mais barata está 3 mil meticais. A mais barata. Brincadeiras. Mas sim, tenho uma mentoria avançada de e-commerce, né? De vendas online aqui em Moçambique. É focado para o público nacional, né? Enquanto pessoas tentam fazer coisas lá fora. Aqui em Moçambique é muito mercado. Muito mercado. Já fiz múltiplos 7 dígitos, né? Aqui em Moçambique com vendas de produtos físicos e digitais. Peleiro, whatever, aqui em Moçambique. Lançamentos de cursos e tal, sem aparecer. Então, tipo, eu disse que não, vou fazer uma coisa mais barata e mais prática para quem está a iniciar, porque as pessoas têm um pé para trás e não estão dispostos a investir 3 mil meticais para aprender. Exatamente. Então, decidi fazer um curso, tipo, isso faz mais ou menos uns 5 dias que eu lancei, tipo, esse curso, que eu chamo de método caixa rápido, que é um curso onde eu ensino as pessoas a ter resultados de uma forma rápida, só usando o telemóvel. Esse curso está a um preço simbólico de 397 meticais. Aproveitem. Isso mesmo para ajudar quem está a começar, porque nem tudo tem a ver com dinheiro. É claro que isso me dá um pouco de dinheiro, sim, mas o foco principal não é esse, tá vendo, né? O foco principal é, tipo, ajudar você que está desse lado, você jovem, sem condição financeira, ou você jovem que já estava numa situação em que eu estava antes, para perceber, para sair desse buraco. Então, por isso fiz esse projeto, né? Rápido, prático, em menos de 48 horas. Se você aplicar aquilo que eu ensino, depois ter resultados. Ok, mas fazendo uma estatística assim entre Moçambique e países lá fora, qual é que tem mais mercado? Qual é o país com mais mercado? Claro que lá fora, porque as pessoas lá fora já estão mais acostumadas a fazer compras online. Aqui em Moçambique, tipo, as pessoas estão a ser educadas por nós, a comprar online. Algumas ficam com o pé atrás. Estás a ver? Mas Moçambique, por ser um mercado que não há muitas ofertas, não há concorrência aqui, percebes? Não há concorrência. Quando que lá fora tem tubarões, bro. Por exemplo, tipo, uma das estratégias que nós utilizamos para vender é o tráfego pago. Lá fora, tipo, para tu investires, é mais caro em relação a Moçambique. Porque Moçambique não tem muitos anunciantes. Lei de oferta e demanda. Aqui você com 1.000 meticais pode fazer 2.000 meticais dia seguinte, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 meticais dia seguinte, com vendas. Mas lá fora com 1.000 meticais, você não faz nada, bro. Você não consegue atingir, digamos que 1.000 pessoas com 1.000 meticais. Porque o CPM, isso já são cenas mais avançadas, o CPM, o custo por 1.000 impressões é caro. Enquanto em Moçambique, você com $1, você consegue fazer vendas. Então é por isso que é mais fácil começar em Moçambique. Só que quando falamos do fator escalar, em Moçambique é mais complicado, porque tem pouca gente, comparando lá fora, né? Por exemplo, no Brasil, tem mais ou menos, se não me engano, são 150 milhões de usuários no Facebook. Em Moçambique tem 3 milhões. Percebes? Sim. Então esse ponto é o diferencial de lá fora e daqui de Moçambique. Agora, se tu fazes 1 milhão em Moçambique, digamos que é um tempinho, e queres escalar esse ponto para um outro nível, vai para fora. É isso que eu fiz, estás a ver, né? Eu fiz dinheiro aqui, faço até hoje dinheiro aqui em Moçambique, mas também atuo no mercado internacional. Faço, chamam de PLR internacional. Ok, só para fechar, onde ou como é que tu te vês daqui a uns 10, 5 anos? Daqui a 5 anos, eu me imagino com basicamente 80 quilos de massa magra. Me imagino com várias casas, né? Várias casas.
Me imagino na minha conta bancária, no mínimo tem que ter 10 milhões de dólares. Eu sei que pode parecer muito isso, mas é possível. Eu sei que posso alcançar isso. Me imagino a viver, não em Moçambique, né? Na Europa. Também não posso dar spoiler, né? Senão vamos estar a... Imagino a viver fora, né? Estou pensando em meter um puto. Não, 2 na verdade. Mas isso daqui a 5 anos, né? Tipo, já. Estou pensando em meter 2 putos, tem que ser gêmeo, papá. Mas por que gêmeo? Não, eu quero gêmeo. Porque eu também quero ter gêmeo. Para um gajo tipo eu, assim, era bom. Quero meter gêmeos, tá vendo? Quero meter gêmeos. E, com uma gatinha, tá vendo? Tipo, 10 sobre 10. Imagino também ajudar várias pessoas, bro. Eu quero pelo menos transformar 100 mil vidas, tá vendo? Já passei da fase de 1000 vidas. 1000 pessoas que, bro, já compraram os meus cursos, ter resultados e tal. Mas quero poder ajudar o máximo pessoas que eu conseguir, bro. Esse é um dos meus principais objetivos. É por isso que eu me exponho na internet. Para quem fica tipo, ok, se tu fazes tanto dinheiro na internet, por que vendes curso? É por esse motivo, bro. Eu sei que se eu não tivesse tipo aparecido na internet, os alunos que já compraram carro, que já rebocaram casa da mãe, que já viajaram para Portugal, iam fazer isso. Só lá, ainda há tempo. Uns 2 minutos. Ok, tipo, tem um aluno que eu tive, né? Um deles foi para Portugal, que da vez que nós nos encontramos fisicamente, ele disse, bro, eu estava na cama, em depressão, a pensar em me suicidar, se não me engano, percebes? E vi teu vídeo, bro, e comprei teu curso. Tu mudaste minha vida, bro. Por aquilo foi tão chocante que agora quando eu falo me arrepia, tá vendo? Ele disse, bro, eu tentei de tudo. Fui para a escola, paguei o way, não consegui entrar, whatever. E bro, fiz teu curso. E man, agora estou para ir para Portugal. Eu foda-se, bro. Então, bro, vou vender curso até. Vou aparecer no teu feed todos os dias. Já aparece. Vai se tornar irritante, mas que bom. Mas que bom. Mas é isso. Onofre, muito obrigada por participar, por ter aceitado o nosso convite. Ficamos muito felizes mesmo por ser a nossa primeira vez a fazer um podcast e ser o nosso primeiro convidado. Então, pessoal, esperamos que tenham gostado muito do nosso primeiro episódio de Mindcast. Então, subscrevam-se, deixem like e comentem quem vocês gostariam que fosse o nosso próximo convidado aqui no nosso canal. Então, muito obrigada por assistirem até aqui. Beijinhos e até o próximo dia.